Mas como eu ia dizendo, pensa num homem que não respeitava o lar. E o lar da gente é o que eu digo. Nosso lar é sagrado e consagrado para a nossa família. E ele, Nilson, esquece. Nilson só queria saber de uma coisa: Sapeca Yayá. Ele, se Sapeca Yayá tivesse cara, ali está a cara. Mas não era um Sapeca Yayá com a esposa, não, esquece isso. Nilson queria saber de Sapeca Yayá com outras mulheres. Ele era só Sapeca Yayá pular cerca. Para ele o prazer da família tinha apenas um peso muito pequeno. Para ele os prazeres estavam nos prazeres da carne. E ele ia para cada canto, ele contava uma história triste no ouvido da primeira mulher que passava. A esposa, obviamente, sofria com isso. A filha, Kelly, também sofria com isso. Mas Nilson há de ser ainda muito pior. Pior tanto quanto quem aceitou o que ele propôs. E o que ele propôs? Ele propôs fazer Sapeca Yayá com a irmã da esposa, com a irmã de Vanusa. E começou um novo romance. A esposa descobriu. No que a esposa descobriu, ela toma uma decisão. E a decisão é óbvia: se separar. Não era possível ela aguentar aquilo tudo, e ainda ele bater todos os limites ao ir ser a amante da cunhada, ou a cunhada ser amante dele. Resumo, tem uma questão. E a questão chegou no limite para Vanusa. E no que chegou no limite, ele acaba saindo de casa. No que ele sai de casa, ele vai tentar várias vezes voltar. A esposa não aceita. No que ela não aceita, ele decide dar um fim em tudo. O choro de amigos, o choro de parentes, tudo isso foi provocado por Nilson. Nilson, o homem que não sabia o que é uma família, que não sabia o que era um lar, não respeitava a família, não respeitava o lar. Como a esposa não o deixa mais entrar, ele invade a casa. Ele vai morrer. E há de levar, junto com ele, a própria filha. Só vai restar viva Vanusa, a esposa que aguentou todo tipo de humilhação até chegar no limite. Põe o nosso Aurélio Chuca-Chuca no Cidade. Dor e silêncio. No velório de Kelly Cristina, de 19 anos, a despedida de amigos e parentes. Muitos tiveram que ser amparados. Quem resolveu quebrar o silêncio prefere o anonimato. E um dia antes ele chegou a asfixiá-la em cima da cama e ela procurou a delegacia de Itacoaxetuba, a central, mas não conseguiu registrar o BO porque ela não estava machucada, não tinha machucados aparentes. Foi o que foi alegado e só isso. Simplesmente isso aí, mandaram ela embora para casa. A saudade já faz parte da família que foi vítima de um drama.
Quem matou Kelly Cristina foi o pai dela, Nilson, de 43 anos. O metalúrgico foi pivô de uma separação trágica em uma história de traição, agressões e ameaças. O Nilson e a Vanusa, eles foram casados por mais de 20 anos. Deste relacionamento, eles tiveram apenas uma filha, a Kelly Cristina. Mas mesmo depois de tanto tempo, a Vanusa sentia que estava sendo traída pelo Nilson. Ela notava que ele estava diferente. Então, para confirmar essa suspeita de traição, ela resolveu fazer uma armadilha. Dessa armadilha, ela poderia confirmar ou não essa teoria dela. O que ela fez então? O Nilson, como era metalúrgico, saía todo dia cedo de casa para trabalhar, de carro. Então, ela acordou cedo, antes dele, veio até o carro da família e pegou um gravador, esses usados pelo celular mesmo, e colocou bem assim, olha só, debaixo do banco do carro. Assim, ela poderia escutar depois e ver se ele andou com alguma mulher, o que ele fez. Ela então deixou o gravador, fechou a porta do carro e foi para casa. Voltou para casa fazer aquilo que ela sempre fazia. Ela cuidava da própria casa e também trabalhava como doméstica. No final do dia, quando o Nilson voltou para casa, ele estava dentro do imóvel fazendo as coisas dele, conversando ao celular, conversando com a filha. Então a Vanusa falou assim: agora é um bom momento, vou voltar no carro. Então o que ela fez? Ela pegou, foi até a garagem, voltou no carro, abaixou, pegou o celular que estava no mesmo lugar, ou seja, ele não descobriu. Foi aí que ela chegou em casa, colocou o celular e pôs para escutar. Aí veio a maior surpresa, porque além dela confirmar a traição, ela descobriu que o Nilson estava traindo ela com a própria cunhada. Ou seja, uma das irmãs de Vanusa era a mulher com que o marido saía. Totalmente destruído. Agora, só Deus, né? Ninguém sabe nem o que fazer direito. As informações são da polícia e da própria família. Essa descoberta chocante para Vanusa desencadeou a tragédia. Ela confrontou o marido, que acabou confessando. Eles tiveram uma séria discussão. Vanusa estava cansada das traições de Nilson e resolveu colocar um ponto final na história. Resolveu se separar e mandou Nilson para fora de casa. O Nilson, depois dessa discussão, ficou indignado com a postura da mulher num primeiro momento. Mas depois, pensando bem, ele falou assim: quer saber? Eu tenho minha amante. Então eu não preciso da minha esposa, mesmo eu tendo passado tanto tempo com ela, eu posso reconstruir a minha vida ao lado dessa mulher que gosta de mim, a minha cunhada amante. Então ele saiu de casa com poucas roupas e foi até a casa dessa mulher. Ele bateu na porta e falou assim: agora tá tudo certo. A Vanusa descobriu a traição, mas a gente vai poder ficar junto. Aí a mulher assustou, falou assim: aqui não. Meu marido também descobriu que a gente tinha um caso. A gente teve uma briga, ele ficou muito bravo, mas depois de um certo tempo ele acabou me desculpando, desde que eu prometesse pra ele que eu ia mudar e nunca mais ia falar com você. Então, tchau, vai embora. Fechou a porta e o Nilson ficou lá, parado na frente da porta, sem ter o que fazer. Ele falou: agora ficou ruim pra mim. O que eu vou fazer? Eu perdi minha amante, que é a minha amante e cunhada, e perdi minha esposa. A partir desse momento, o Nilson começou a ficar ainda mais revoltado. E deste instante em diante, ele resolveu: a todo custo eu vou ter a minha vida de volta. A minha filha, a minha esposa e a minha casa. Tudo vai voltar a ser como antes. Mas isso não iria acontecer. Vanusa estava decidida, queria começar uma nova vida. Ela já havia sofrido muito ao lado do marido. Algumas informações foram surgindo ao longo da investigação. O cunhado de Vanusa, marido de uma das 3 filhas do primeiro casamento dela, afirma que a sogra foi agredida por Nilson, mas a mulher sofria calada. Tudo em nome da família. Ela não queria que a filha ficasse longe do pai. Por isso, não registrou o boletim de ocorrência em nenhuma das vezes. Ele não aceitava essa separação. E aí, infelizmente, teve esse desfecho trágico. Nilson estava determinado em ter Vanusa de volta, custe o que custar. A rejeição da doméstica alimentava ainda mais o ódio do metalúrgico.
Familiares contam que ele perseguia a ex-esposa e filha. Mandava mensagens e ligava para elas várias vezes ao dia. Os pedidos de desculpas, em pouco tempo, se transformaram em desejo de vingança. Ele começou a culpar Vanusa e a filha pelo fim do relacionamento de tantos anos. Esta tia de Vanusa afirma que Nilson estava obcecado pela ex-companheira, vigiava a rotina das duas. Eu sei que houve um caso de traição, né? E ela não conseguiu perdoar por esse motivo da traição e ele não aceitava. Ele queria voltar para casa como antes. Não havia mais ninguém morando na casa. A Vanusa tinha decidido que ia se mudar para a cidade dela, São José dos Campos, junto com a filha. Esquecer o que tinha ficado para trás, a traição e todo o problema com o ex-marido. Mas ela ainda tinha que voltar em casa com a filha para pegar alguns objetos, roupas e itens particulares. O Nilson ficou sabendo disso e foi até a casa. Ele pulou o muro e lá jogou gasolina em vários cômodos da casa. Ele ateou fogo, mas antes disso, tirou um revólver e mostrou para a ex-mulher e para a filha. Ele estava decidido, ia tirar a vida delas e depois se matar. Antes disso, ele obrigou que a filha, que a Kelly, pegasse o celular dela e ligasse para alguns parentes e amigos. Ele ordenou que a filha se despedisse dessas pessoas antes de matá-la. Kelly então ficou completamente transtornada, apavorada. Imagina só, o pai dizendo que iria matar ela e a mãe. Foi então que Kelly começou a correr. Neste momento, o Nilson pegou a arma e deu um tiro na cabeça de Kelly. A menina, a jovem, caiu já sem vida. Logo em seguida, ele atirou contra a ex-companheira, Vanusa. O tiro acertou o ombro dela. Ela também caiu e neste momento ele também deu um tiro na cabeça. Só que antes disso, a arma falhou. Ele corrigiu o problema e aí sim tirou a própria vida. Mas o que ele não contava é que Vanusa não tinha morrido. Ela conseguiu sair da casa e pedir ajuda. E neste momento, outros cômodos da casa já estavam em chamas. Mas quem era Nilson? O ataque de fúria diz pouco a respeito deste homem. Nas fotos, uma pessoa sempre feliz. Segundo parentes, Nilson sempre foi trabalhador. Conseguiu constituir a família graças à sua carreira como metalúrgico. Não bebia, não fumava e também não tinha vícios. Era apaixonado pela esposa e vivia em função da filha. Fazia todas as vontades de Kelly. Vanusa afirmou a uma das filhas que Nilson não tinha arma, o que reforça a suspeita de todos por um crime premeditado. Ele queria que toda a família morresse. Foi uma surpresa para nós. Até então, para nós da família, ele era um menino gente boa, tratava todo mundo bem, era carinhoso com todo mundo, então era prestativo, então a gente ficou surpresa. O cunhado de Vanusa conta que a sogra está internada e passou por cirurgia. A recuperação dela é boa. Vanusa está consciente e deu detalhes do dia do crime para familiares. Mas algo que ela disse deixou toda a família revoltada. Ela contou que foi vítima das agressões de Nilson por diversas vezes. Mas ele não batia nela por mero descontrole. Era uma forma de coagi-la e deixá-la submissa. Traição e agressão, ameaça, mas não quis levar muito à frente, né? As agressões físicas ou verbais aconteciam sempre depois que Vanusa descobria as traições do marido. Foram diversos casos e mulheres. A história se repetia. Depois de tudo, Nilson dizia estar arrependido, pedia desculpas e era perdoado pela esposa. Ela preferia acreditar que ele pudesse melhorar. Porque queria acreditar que ele ia mudar, né? Que ia melhorar. O plano de vingança de Nilson não saiu como esperado. A família dele e de Vanusa estão destruídas. Kelly, uma jovem com todo o futuro pela frente, foi assassinada pelo próprio pai. Vanusa recupera o corpo dos ferimentos, mas o trauma de perder a filha e ser traída pelo marido com a própria irmã, este jamais vai ser superado. Jamais.